E estamos direto do Congresso Paraguaio de Cirurgia e Medicina Estética. Estamos aqui com o Dr. Wilbur Vargas, Isso. que é médico cirurgião, ele é especialista em mini-lipo e também é especialista em cirurgias e injetáveis íntimos e faz coisas maravilhosas. Ontem eu estava vendo o trabalho dele, doutor. Membro do Colégio Brasileiro de Cirurgia Plástica e também da Associação Brasileira de Medicina Estética. Brasileira de Medicina Estética. E, doutor, é um prazer imenso, é um dos palestrantes do Congresso, e eu vou tentar puxar o máximo aqui para vocês saberem quais são essas técnicas que ele realiza e se a gente pode se beneficiar um pouquinho para saber, nem que seja como paciente ou como um aluno, de repente, do doutor futuro, né, doutor? Isso aí. Pode nos falar um pouquinho mais da sua técnica e Posso como que sim. você chegou nessa técnica que ontem eu estava, sinceramente, eu estava maravilhada com tudo aquilo que eu estava vendo. Meninas, há muita esperança sem ter que sofrer muito. E o doutor vai contar um pouquinho pra gente. Exatamente. Primeiramente, um prazer estar aqui, não só no podcast, no seu podcast, sino também ser um dos palestrantes Palestrante. convidados aqui no Congresso Paraguaio de Medicina e Cirurgia Estética. Para mim foi um prazer quando fui nomeado para falar um pouco em relação a essas novas inovações das nossas técnicas e com esses usos de tecnologia. O que vamos apresentar no Congresso dessa vez é um procedimento chamado bioescultura íntima. É um procedimento totalmente focado na região íntima feminina, mas tudo isso tem um caminho. Como que ele chegou nesse ponto de conseguir resolver de uma maneira imediata e definitiva Sim. casos que até pouco tempo atrás precisavam de cirurgia, precisavam de algumas técnicas um pouco mais invasivas. Nosso trabalho, nosso caminhar começou muito na área estética. A gente começou a realizar pequenos procedimentos. Eu venho da área clínica. Primeiro eu me formei na área de reumatologia. Aí comecei a mudar um pouco. Reumatologia. Olha só, não imaginava. Eu também não imaginava entrar na área estética, mas na verdade eu fui obrigado, puxado de alguma maneira, porque eu gostava muito de fazer procedimentos já minimamente invasivos na área de reumato. Eu fazia infiltração em coluna, quadril, joelho. Eu gostava muito dessa parte da reumatologia intervencionista. E quando começamos a mudar para a área estética, foi mais puxado pela minha esposa, inclusive, que ela era uma paciente que tinha um problema estético que já de alguma maneira alterava a autoestima dela, e ela me convidou, me obrigou, falou assim: eu vou fazer um procedimento. Aí eu falei: não, você não vai. Eu não quero, mas eu vou te acompanhar. Eu fui, acompanhei, entendi o que seria feito nela. Era um procedimento em glúteos, a causa de uma cicatriz, uma aderência muito séria que ela teve, um problema de criança. Quando saímos dessa consulta, eu falei para ela: olha, não investe nesse procedimento, você vai investir na minha formação, eu vou resolver para você. Então, dessa maneira, a gente conseguiu aperfeiçoar técnicas, estudar. Não tem outro caminho, não tem segredo, né? Tem que estudar mesmo. Tem que estudar. E entramos na área estética. E quando eu vi que já estava no ponto de conseguir resolver o problema dela, eu resolvi. Tanto que foi até caso de publicação. Ou seja, você que foi o interventor, no caso da Sim, cirurgia dela. Olha que exatamente. maravilha, que maravilha. Porque a gente já tinha tentado outras opções. Nunca deu certo, nunca chegamos no 100%. Com a nova técnica que foi adquirida, a gente conseguiu resolver o caso dela. Essa parte de começar a trabalhar mais já saindo da área estética, entrando numa área já de cirurgia. De procedimentos minimamente invasivos, levando para a área estética, foi o que me ajudou para conseguir desenvolver essa técnica da bioescultura íntima. Quando eu conheci o Dr. Paulo, o Paulo Martin, lá em São Paulo. Queridíssimo Paulo Martin. O vice-presidente do CBCP, né, do Colégio de Cirurgia Plástica. Então, eu aprendi muito com ele. Mas chegou um ponto onde ele falou para mim: ó, o que você quer fazer da vida? Eu falei: não, Paulo, do começo eu falei para você que eu queria pegar técnicas de centro cirúrgico, levar para o ambulatorial e seguir minha vida como um médico estético.
Aí ele falou, não, você tem que fazer plástica, você deveria fazer plástica. Aí eu falei, Paulo, não estou afim de continuar investindo numa nova área de plástica. Ele falou assim, olha, você não tem saída, ou você faz, ou você está fora. Aí, mais uma vez, Foi sendo foi empurrado, o empurrado para destino te lá. colocando. Doutor, eu não sei no seu caso, mas no meu caso, eu vim da traumatologia. Sim, Trauma, é. né? E de repente eu comecei a ir para o mundo da estética e comecei a perceber, eu falei, meu Deus do céu, afinal de contas, as pessoas saem mais sorrindo do que qualquer coisa. E é Sim. aquela compensação, não é? Eu E acho que quando a gente tem esse contraste de médico que trabalha na área estética, médico que não trabalha na área estética. No teu exemplo, na parte da ortopedia. É, eu, na área de reumato, eu via muita frustração, não só do paciente, senão minha profissional. Por quê? isso, Porque muitas vezes a gente não consegue entregar o que a gente gostaria de exatamente. entregar, e não é por erro Justamente aí que eu queria técnico, chegar. senão porque não tem todas as ferramentas para conseguir resolver um caso de uma Exatamente. doença autoimune que já está muito complicada. A gente acaba sendo a ponta, o E isso final da nos linha. desgasta um pouco, Desgasta muito. né? A gente é como se é uma energia que a gente vai se desgastando toda vez que você vê um caso que realmente surge essa Hum, situação, desgasta um pouco. E quando a gente vai para um mundo puxando um pouquinho a sardinha para o nosso lado, né? sim. Enquanto formadores, né? E quando a gente vai para esse mundo da estética, é tão apaixonante a gente notar que as pessoas estão, de repente, não só terapeuticamente, mas as pessoas também estão lutando para se sentir melhor consigo Sim. mesmo, e a gente consegue ser parte dessa transformação. A gente enxerga de outro ponto de vista a saúde, que não é Não só é uma parte orgânica, um senão tem complemento. muito a ver com a Muito, autoestima do paciente, porque exatamente. quando a gente dá esse pontapé inicial para essa pessoa começar -se a cuidar, começar a se sentir melhor por meio de um procedimento estético, e essa pessoa muda totalmente o entorno, muda os costumes, os hábitos que tem, começa a se cuidar, a gente vê verdadeiramente. Não seria, vamos tomar um remedinho para baixar colesterol que você vai estar bem. Não. Vamos fazer uma mini lipo, ver uma diferença no abdômen, diferença em culote, diferença em algum lugar corporal, que vai ser o ponto de partida para uma mudança de vida. E isso a gente Exatamente. vê, é o dia a dia nosso que a É gente atua compensador, né? na É área muito estética. compensador. É muito bom que o paciente mande mensagem para você, doutor, olha, estou me cuidando, estou na academia, estou comendo melhor, estou seguindo o que você me orientou. E não é só essa questão de você acabar com uma gordurinha, senão mudar totalmente a pessoa. Exatamente, é muito lindo. Quando a gente começou a ser um pouco mais invasivo, vamos falar assim, entrar mais na área já de cirurgias minimamente invasivas no ambiente ambulatorial, a gente sempre começa enquanto você enxerga mais, você vê mais possibilidades de tratamentos. Então, foi dessa maneira que, junto com o trabalho do Dr. Paulo, que ele começou, naquela época, a fazer o conceito de gordura bioestimulada, que era Ai, uma técnica que resolveu duas coisas. técnica revolucionária, diga-se de passagem. Exatamente. Ontem eles estavam me contando e me mostrando e meus olhos brilhavam, né? Eu Todo queria mundo que o doutor acontece. comentasse um Sim. pouquinho, principalmente para a região íntima, que eu Sim. jamais imaginei. Meu Deus, que lindo que Porque o que fica. acontece? Quando a gente fala o conceito de gordura bioestimulada, a gente resolve dois problemas. O preconceito do mau uso que tem em relação aos bioestimuladores, mais Sim, especificamente de bioestimuladores definitivos, que quando é mal usado em uma concentração errada, em técnica errada, quantidade errada, vai dar algum problema. culmina em intercorrências, Exatamente. e aí depois o próprio produto ele sai com a fama de que não se deve usar, É, mas isso é a falta de treinamento, a quantidade de produto que se usa e a forma que se usa, porque exatamente. eu vou contar para vocês. Eu vou ver se depois a gente pode colocar aqui algumas referenciazinhas do que Sim. vocês estão escrevendo, do que vocês estão produzindo cientificamente, para vocês terem ideia. É assim, é muita novidade no campo. É muita novidade, doutor. Sua palestra, assim, É é... o que a gente fala, vai ser o ponto mais. Vai ficar no olho do furacão. vai ficar no olho do Por furacão. quê? Porque, de alguma maneira, é tudo que vai em contrassenso do que a gente sabe, do que a gente conhece, Não é?
E vai revolucionar. Se a gente continuar trabalhando nessa área, vai revolucionar muito a área da medicina e a cirurgia estética mesmo. Quando a gente faz e começa a praticar esse conceito de produzir gordura bioestimulada a partir de tecidos próprios do nosso corpo, associar a bioestimulador, independentemente seja um bioestimulador semitemporário, definitivo, aí vai tanto da parte técnica do paciente e praticamente o gosto do paciente. Tem paciente que já chega com esse preconceito, doutor, eu gostei da ideia, mas eu não quero usar definitivo. Tudo bem, temos a opção de usar um semitemporário, obviamente, tem algumas variáveis na técnica para usar, independentemente dos produtos, para alcançar um resultado definitivo. A gente conseguiu, junto com o Paulo, criar, potencializar essa gordura de uma maneira que vamos a converter essa gordura em um tecido híbrido. Não é mais gordura 100%. E que é não uma vai gordura se tratada. reabsorver, assim Exatamente. como a gente já tem hábito de trabalhar e sabe que reabsorve muito rápido. E ela modifica muito rápido, né? Exatamente, porque quando você faz uma lipoenxertia convencional, faz aquela bela lipoescultura, pega a gordura, vai enxertar novamente, ainda que você coloque essa gordura em uma temperatura certa, um pH certo, uma umidade certa, dentro de outra região do mesmo paciente, essa gordura acaba entrando em morte celular. E essa gordura vai se reabsorver. Sim. Numa hora ou outra Que reabsorve. tristemente é o que passa, é o que Exatamente. acontece, E né? quando a gente fala de glúteos, por exemplo, vai absorver muito no polo inferior, aí tem mais impacto, maior pressão. Então, isso daí vai reabsorver, vai começar a criar aderência, começar a criar fibrose. E isso daí não é de uma maneira a longo prazo. Não, nos primeiros meses, de ter feito o procedimento de lipoenxertia. Esse era um principal problema e ainda é um problema. Só que, da maneira que a gente trata a gordura, esse problema agora está resolvido. Está resolvido. Está resolvido. Que é a revolução. Sim. Que ontem eu fiquei assim, é a revolução. A gordura que ela vai ficar na região em que a gente insere ela permanentemente. Isso para mim revolucionário. Eu adorei a técnica. Isso foi o começo, porque quando a gente começou a trabalhar, foi focado muito em glúteo, harmonização glútea, melhorar contorno, formato, projeção, associado a melhorar a silhueta do paciente, fazendo a retirada de gordura que atrapalha para demonstrar o formato. Sim. Só que a gente começou a pensar além. Por que se focar só no glúteo? Será que a gente pode fazer esse tecido para fazer reconstrução, fazer mama, facial? Incrível. Foi dando certo, fomos fazendo e chegou um ponto de, bom, fazer íntimo, por que não? Por que não? Vamos a entender um pouco a região íntima, ver onde que essa região íntima vai ter problemas de reabsorção natural de tecido, porque existe uma reabsorção natural, faz parte do nosso envelhecimento. Quando a gente consegue entender o envelhecimento, a gente consegue ir em contra do envelhecimento. Para quê? Para repor tecidos onde foram retirados de alguma maneira. E a gente fazer aquelas harmonizações. Obviamente, o fato de fazer harmonização não é só fazer um preenchimento, tem um conjunto de técnicas, que é o que vamos a demonstrar aqui no congresso, que tem muito a ver com retirada de gordura de pubis, possivelmente retirada de gordura um pouco de lábios, esconder de alguma maneira lábios menores, projetar lábios maiores, fazer reconstrução de cicatrizes de episiotomia ou de qualquer outra lesão que o paciente tenha. Sim. Inclusive, a gente foi inovando com técnicas que conseguimos diminuir ou estreitar o canal vaginal. Em pacientes que já tiveram algum tipo de laceração, alguma lesão, tomando em conta a anatomia, respeitando parâmetros, a gente consegue fazer, melhorar essa parte também. Incrível. E isso que a gente vem para demonstrar hoje no Congresso, que tem uma saída, de alguma maneira, definitiva, porque até hoje em dia, se alguém pode falar assim, mas esse resultado de harmonização eu consigo com ácido hialurônico. Certo, vai conseguir com ácido hialurônico. A que custo? Custo muito alto. Refazer a cada 6, 8 meses. Sim, a cada 6, 8 meses, a reabsorção, o risco, né? Sim. Porque na sua técnica, na técnica que vocês desenvolveram, tem um tecido autólogo mesclado. Outra coisa que eu queria entrar aqui para mim foi interessantíssimo, o conceito que não tantos injetores estão por dentro, mas eu gostaria que você
falasse um pouquinho mais sobre essa questão dos bioestimuladores permanentes. Opa. O porquê de bioestimulador permanente. Porque o que a gente mais tem conhecimento são os bioestimuladores, que eles são reabsorvíveis. Isso, E semitemporários. nós estamos falando agora de bioestimulador permanente. Peraí, que é isso? Os bioestimuladores, no geral, são partículas, ele vem em pó, tá? Sim. São partículas que vêm diluídas em um veículo e essa partícula, quando ingressa no organismo e tem contato com nossos tecidos, independentemente de qual tecido seja, subcutâneo, gorduroso, muscular, eles vão encontrar uma célula nossa. Essa célula nossa é o fibroblasto. Fibroblasto. O fibroblasto, como você sabe, a função dele vai ser encapsular qualquer substância estranha e a maneira de encapsular vai ser formando fibras de colágeno e elastina. Exatamente. Então, vai... por isso que eles são bioestimuladores, são substâncias que vão estimular Isso, a própria função do nosso organismo. Que são o polielilático, Isso. hidroxiapatita de cálcio, a policaprolactona, e nós O PMMA. E chegando o Polimetilmetacrilato. polimetilmetacrilato como bioestimulador permanente. Peraí, É o melhor que até tem. então nós conhecemos como um preenchedor permanente. Sim. Agora, por que bioestimulador, doutor? Na Por que verdade, considera-se como bioestimulador permanente? a gente conhecia muito como preenchedor, porque na verdade porque ele bioestimulava células fibroblastos intramusculares. E ele tem o maior potencial de estimulação do fibroblasto. Vamos dar um exemplo assim muito grosseiro. A gente pega uma partícula de hidroxiapatita de cálcio, ele vai estimular 50 vezes a produção de colágeno pelo fibroblasto. Aí você Sim. pega um poliláctico, 100 vezes, 150 vezes, uma policaprolactona um pouquinho a mais. Aí você chega num PMMA, o polimetilmetacrilato, 300 vezes. Meu Deus. Então, que bomba. É do muito bem. colágeno. É uma bomba do bem. É muito Quando colágeno aplicado na que ele maneira produz, certa, no plano mas certo. aí tem a técnica. Exatamente. Não vai contar muito dessa técnica, Não. doutor, porque assim, eu acredito que nós vamos deixar suas redes sociais aqui, né? Perfeito. Vocês dão um curso sobre essa técnica. Eu tô pedindo para você não contar muito agora, porque eu quero conversar com você mais sobre isso, Perfeito. né? Vamos marcar. Doida para aprender. Doidinha para aprender, eu quero muito assistir a sua palestra e participar. Vamos deixar suas redes sociais aqui. Eu quero conversar mais sobre isso, sobre esse tema. Uhum. E se a gente tiver como demonstrar também em outras oportunidades, demonstrar um pouquinho mais do trabalho e contar para vocês que o doutor está produzindo um artigo maravilhoso que eu já tive acesso. Meus olhos brilhavam ontem, igual eu falei. Eu fiquei assim encantadíssima. E os casos maravilhosos do bioestimulador íntimo, em região íntima. Então, assim, são muitas novidades. Então, a gente está com a palestra no congresso, eu sei que o doutor vai palestrar, então está com o seu tempo um pouco contado, mas também nós queremos conversar mais sobre isso. E quando voltar aqui, ou quando nós estivermos em São Paulo, nós vamos conversar e aumentar um pouquinho mais esse assunto, que eu sei que todo mundo ficou curioso. Eu sei. E vai ter, obviamente, a gente já vai abrir os cursos, não só para a parte íntima, senão para entender o que vai ser aquele conceito do tecido gorduroso bioestimulado autonomizado. Perfeito. Autonomizado por quê? Porque aí vem mais uma palhinha, Mais mais uma palhinha. spoiler, vai. Porque Tá valendo ouro, já tá valendo um like, uma curtida e um comentário, hein? Queremos... por meio dessa técnica, por meio da elaboração desse tecido híbrido, foi a primeira vez, acredito eu, até onde a gente sabe e conhece, que a primeira vez que a gente consegue fazer um enxerto tenha a própria vascularização. Sim. Que isso daí abre uma janela imensa para qualquer coisa, para realizar qualquer outro enxerto daí para frente em qualquer região do corpo. Porque até então não tinha não se Sim. alcançava a neovascularização, como vocês Exatamente. já me mostraram ontem uma parte do artigo que eles estão escrevendo, e realmente, assim, foi notado uma neovascularização Exato. tremenda, com provas. Temos provas. Exatamente. Temos provas. E assim que esse artigo sair, eu acredito que nós vamos comentar, conversar um pouquinho mais e, de repente, dar um pouquinho mais de palhinha. E quem tiver interesse, nós vamos deixar as redes sociais do doutor para futuros cursos, de repente, né? E para a gente treinar um pouquinho mais nessas técnicas maravilhosas. Muito obrigado. Doutor Uibor, muito obrigada Prazer. pela sua presença. É uma honra
E vou estar muito orgulhosa assistindo sua palestra. Obrigado, Muito vamos esperar obrigada. todos. Obrigado. Eu agradeço a vocês que acompanharam a gente até o final. Eu peço para vocês curtirem, comentarem, vão até as redes do doutor, que lá também tem um pouquinho mais do trabalho dele e vocês vão conseguir entender um pouquinho mais do que nós estamos falando aqui.